Meus irmãos, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa de Jesus. Para você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Que Jesus te abençoe. Se tiver alguém precisando de fazer tratamento espiritual, quiser conversar, nós temos pessoas aqui atrás para recebê-lo. É só chegar um pouquinho mais cedo, por volta de 6h30, 18h30, para conversar e fazer os trabalhos que precisam ser feitos. Eu convido a todos agora a fechar os olhos, a refletir, a pensar coisas boas. Pedimos a Aires de Oliveira e toda a equipe espiritual que abençoe a nossa irmã Catrine, que vai fazer o estudo dessa noite. É um tema muito importante, vai nos ensinar muito. Lágrimas é coisa para que a gente possa ter um coração e bons pensamentos. Para você que está em casa, um aconchego no seu lar, com seus problemas, como todos. Que Jesus te abençoe sua família, abençoe o seu lar, abençoe as suas dores, para que ela possa ser diminuída. Querido Mestre de amor e bondade, obrigado, Senhor, por termos acordado mais um dia. Que o Senhor possa abençoar aqueles que sofrem. Só o Senhor sabe o que cada um precisa passar nessa vida, por que precisa passar. Que nós possamos sair daqui melhores do que viemos, do que chegamos. E todos esses irmãos que vieram conosco, que eles possam receber os ensinamentos, os esclarecimentos e o amparo necessário. Que a tua luz infinita possa abençoar os nossos lares e todos aqueles que não puderam vir. Que assim seja. Meus irmãos, uma ótima noite para todos nós que estamos aqui reunidos, para aqueles que estão em casa. Que Jesus nos ampare, nos inspire e que possamos oferecer, nesses momentos que aqui vamos estar, um ambiente propício para que a espiritualidade possa nos envolver com carinho, tratar as nossas necessidades, nos fornecer boas intuições e que possamos compreender com clareza tudo que será discutido aqui na noite de hoje. Hoje nós vamos comentar esse versículo que está no Evangelho de Mateus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É um tema muito difícil, porque embora seja uma frase de muito consolo, ao longo dos séculos, nós fomos deturpando um pouco o entendimento desse versículo. Nós fomos, ao longo do século, entendendo e utilizando essa frase de Jesus para fazer proselitismo, para trazer as pessoas para dentro das casas espíritas, para dentro dos templos, das igrejas, fazendo com que as pessoas acreditassem que elas só estariam sendo assistidas por Deus se elas estivessem presentes e seguindo fielmente a todos os preceitos estabelecidos por determinada religião. Nós deturpamos o entendimento dessa frase quando nós nos colocamos dentro de quatro paredes, independente da denominação que está na porta, e usamos essa frase de forma que nós ficamos sempre em posição de espera, de milagres, de intervenções e de facilidades que Jesus não nos promete.
Ele pede para que a gente vá até Ele. Existe uma cota de esforço, de sacrifício, que nós temos que cumprir para que a gente se sinta verdadeiramente consolado, aliviado, descansado dos nossos problemas. E é isso que nós vamos tentar entender com a luz que a doutrina espírita derrama sobre todos os ensinamentos do Cristo. E a primeira parte que nós temos que pensar é: quem são esses os quais Jesus chama? Quem são os cansados? Quem são os oprimidos, os aflitos? Que ele fala nessa passagem. Os cansados se sentem cansados por tudo que passaram, pela sua trajetória, por muitas vezes quererem permanecer presos ao passado. E os aflitos? Os aflitos são aqueles que estão desorientados pelo que ainda virá, ou não virá, por aquilo que pode acontecer ou não. É com esses que Jesus quer falar nessa noite. Aqueles que estão sofrendo algum tipo de opressão. E aqui, quando a gente pensa nessa palavra, tem uma forma muito fácil da gente entender o que é opressão. Quem são os oprimidos? São aqueles que sentem aquele aperto no peito, que se sentem esmagados pelas circunstâncias. Esses são os oprimidos. E para que ele chama? Para que ele pede que nós consigamos ir até Ele para que a gente possa se sentir consolado, para que a gente possa se sentir esperançado? Ele pede para que a gente caminhe, porque aquele que está cansado, ele precisa do consolo. E aquele que está aflito, ele precisa da esperança. E não há ninguém melhor, mais capacitado para oferecer isso do que o Mestre Jesus. Segundo Buda, todo o sofrimento da criatura humana, ele tem origem no desconhecimento das leis espirituais. E quando a gente cita pessoas, missionários como Buda, a gente está falando de alguém que foi enviado por Jesus para trazer uma parcela da verdade, que é a verdade divina, imutável, eterna. Uma parte dessas leis que nós precisamos cumprir para que a gente se sinta verdadeiramente felizes e integrantes, participantes do reino de Deus. Então, quando o Buda fala que todo sofrimento ele tem origem no desconhecimento das leis espirituais, de que lei ele está falando? Ele está falando basicamente da lei do amor. Porque se nós formos pegar todos os ensinamentos de Jesus, todos, que ele nos traz, geralmente quando ele dá alguma instrução, ele faz um comentário do tipo: se me amais, guardais os meus mandamentos. Fazei isso por amor de mim. Aqueles meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Então tudo está baseado no amor. Então nós, quando nos distanciamos dessas leis espirituais que nos ensinam o sentido, o significado do amor, nós sofremos. E é interessante que Kardec vem trazer para a gente, no Evangelho segundo o Espiritismo, que esses sofrimentos que a gente passa, que faz com que a gente derrame lágrimas, eles podem ser de dois tipos. Eles podem ter
uma origem, uma causa na vida presente e uma causa em existências anteriores. Mas aí, Emmanuel vem, através da psicografia do Chico Xavier, nesse livrinho aqui, ó, chama Nosso Livro, ele vem falar para a gente que geralmente as nossas angústias, os motivos dos nossos sofrimentos, eles se radicam, eles têm origem na nossa própria leviandade no trato com a vida, quando não procede de reprováveis deslizes nas existências anteriores. Então ele vem mais uma vez reforçar aquilo que Kardec já tinha nos falado, que os nossos sofrimentos, ou eles decorrem da nossa invigilância, da nossa desatenção, das nossas escolhas equivocadas nessa vida, ou nas vidas anteriores. E aí o que acontece? Quando nós nos equivocamos nas nossas escolhas, quando nós colocamos acima do amor sentimentos como interesse pessoal, inveja, ambição, orgulho, vaidade, quando a gente se equivoca e a gente coloca esses sentimentos acima do amor, acima daquele desejo real de acertar, aí a gente sofre. Porque a gente está indo contra as leis divinas, contra a lei maior, que é a lei do amor. Então, para que a gente se ajuste a essa lei, tem duas formas. Ou a gente se ajusta por consciência própria, por opção, né? A gente toma conhecimento que a gente estava equivocado e tenta reparar aquele erro que a gente cometeu, ou se nós estivermos ali enceguecidos, se a gente estiver muito distraído, muito afastados das realidades espirituais, às vezes a gente nem se dá conta que as nossas escolhas não foram boas. Então Deus precisa utilizar um outro mecanismo para fazer a gente despertar para as leis divinas, para o cumprimento da lei de amor. E esse mecanismo de despertar pode ser a dor, pode ser o sofrimento. E é uma frase muito bonita que está no livro Falando à Terra, lá no prefácio, no comecinho do livro, Emmanuel, ele vai apresentar esse livro e ele coloca essa frase. Se a gente perguntar, por que a gente sofre? Aí ele vem responder, é que o despertar da criatura para os valores espirituais, ele varia ao infinito. A gazela, ela desperta, ela abre os olhos ao canto do pássaro. A pedra, entretanto, ela somente acorda a explosões de dinamite. Se nós já estamos minimamente despertos para as verdades espirituais, nós somos como a gazela. Um simples conselho, uma palestra, um livro, uma frase que chega a mim pode me despertar e mostrar que eu estou no caminho errado. Que aquele caminho que eu tomei vai me causar algum tipo de sofrimento. Agora, se eu sou aquele espírito ainda muito bruto, muito ligado somente às coisas da matéria, que cultiva ainda muitos vícios dentro de si, esse precisa de uma explosão para que ele possa acordar para a realidade espiritual. Então, dessa forma, aqueles que precisam dessa explosão, eles muitas vezes, eles vão acumulando débitos até que essa explosão se faça. Ou seja, até que a dor bata a porta, o sofrimento bata a porta para que ele desperte. Então, à medida que nós vamos acumulando erros, nós estamos acumulando dívidas.
Dívidas com Deus? Não. Dívidas com o próximo, a quem nós precisamos aprender a perdoar, a conviver, a respeitar. Dívidas com a nossa consciência. Porque as leis de Deus, elas estão inscritas na nossa consciência. E toda vez que a gente transgride essa lei, a nossa consciência, ela se torna pesada, culpada. E a gente precisa corrigir esse caminho para que a nossa consciência fique em paz. E é só quando ela está em paz que nós vamos conhecer a verdadeira felicidade. Porque a felicidade é a consciência tranquila. A certeza de que você cumpriu com todos os seus deveres. Com tudo aquilo que precisava, que podia, que estava ao nosso alcance fazer. É isso que vai gerar em nós a paz de consciência, que é fundamental para a nossa felicidade. Então, por que a gente sofre? Será que a gente só está resgatando dívidas do passado? Jesus vai mostrar para a gente que não. E Kardec vem trazer para a gente que nós temos dois tipos aí de sofrimentos, de dores, de dificuldades pelas quais nós passamos na nossa existência. Umas são provas, outras são expiações. Qual que é a diferença de uma para outra? A gente vê muito falar que nós estamos num mundo de provas e expiações. Mas a gente sabe o que é isso? Bom, expiar é você ressarcir, é você devolver àquele que você prejudicou aquilo que é de direito dele. Ou seja, é você cobrir os seus erros do passado com amor no presente. Expiar, muitas vezes, é uma necessidade do espírito para que ele alcance aquela paz que a gente falou. Então, expiação é consequência de erros do passado. É reparação. É uma necessidade que a gente tem de nos reajustarmos com as leis divinas. Ela vai ter origem nos erros do passado. E isso não é um castigo de Deus. Isso é um sinal da bondade e da justiça de Deus. Elas são inseparáveis. Deus é justo e bom. Por quê? Ele te dá a oportunidade de corrigir os seus erros, de aprender com eles, de conseguir reparar e ficar com a consciência tranquila. Isso é o mecanismo de bondade e justiça divina. Através da expiação, nós vamos nos purificando, nós vamos tirando de dentro da gente aqueles sentimentos e aqueles comportamentos que não estão de acordo com a lei de amor. Agora, e a prova? O que é a prova? Prova a gente ouve falar muito, né? Quando a gente está na escola, a gente estuda, e no final do bimestre, ou do trimestre, ou do semestre, a gente faz uma prova. Para quê? Para a gente ter uma noção daquilo que a gente aprendeu, daquele conhecimento que ficou de fato no nosso íntimo. E as provas que Deus nos dá são provas sem consulta. Ou seja, nós reencarnamos com a lei do esquecimento, ou seja, sem consulta, e fazemos as nossas provas. Porque se nós fôssemos passar por provas no plano espiritual, ia ser muito fácil. Porque lá eu consigo lembrar do passado. Lá eu sei que eu prejudiquei. Então eu sei que eu preciso reparar. Mas aí será que eu estaria agindo de uma forma espontânea? Por livre escolha? Então quando nós viemos com o esquecimento do passado,
e nós decidimos passar por determinadas provas, nós estamos averiguando o quanto nós realmente aprendemos, o quanto aquilo está gravado no nosso íntimo. Então isso muitas vezes pode ser uma escolha do espírito antes de reencarnar. Ele escolhe aquele tipo de provação, uma limitação, seja ela física, financeira, social. Ele escolhe aquela condição e ali ele vai demonstrar a sua fé, a sua resignação, a sua paciência, a sua capacidade de perdoar. Então ali é um teste de tudo aquilo que o espírito já conquistou. Então ele não está agindo porque ele tem culpas anteriores, mas porque ele escolheu passar por aquele teste para ver se ele já tem condições de subir um degrau a mais na escala evolutiva, passar para a próxima fase do jogo. Então, isso demonstra amor e confiança em Deus. Quando nós nos submetemos por livre escolha a passar por uma prova aqui, e nós conseguimos passar por essa prova com equilíbrio, com resignação, com serenidade, nós estamos dando provas de que nós temos amor e confiança em Deus. Então, Jesus vem nos contar duas histórias que ilustram essas duas situações. É a passagem da cura do paralítico no tanque de Betesda e a passagem da cura do cego de nascença. A cura do paralítico está em João, capítulo 5. E a cura do cego de nascença está em João, capítulo 9. Então, o paralítico, Jesus faz um comentário quando ele cura. Ele encontra com esse homem ali na beira do tanque, já há 38 anos, sem conseguir andar. Ele cura esse homem e ele diz para ele, depois dessas coisas, encontrando-o no templo, Jesus lhe disse, eis que te tornaste são, não mais peques para que não te suceda algo pior. Então Jesus deixa claro para a gente que aquela dificuldade que ele passava, aquele problema motor, era consequência de erros do passado. Ele estava expiando. Agora, e o cego de nascença? O cego Jesus está passando com os seus discípulos e eles perguntam, Rabi, quem pecou? Ele ou os seus genitores, os seus pais, para que fosse gerado cego? E aí Jesus responde, nem ele pecou, nem seus genitores. Ou seja, não é uma doença hereditária transmitida pelos seus pais para ele, e nem é fruto de um pecado, de um erro, de uma consequência do passado. Mas para que fossem manifestados nele as obras de Deus. Então ali era uma escolha daquele espírito. Então uma coisa importante, quando nós olharmos para alguém que está em uma condição de sofrimento, de limitação, nós nunca podemos julgar que aquela pessoa é mais pecadora que a gente. Porque a gente não sabe se ali é uma expiação do passado ou é uma prova, uma demonstração de valor do espírito. Então nós temos que parar de julgar, dizendo, está sofrendo é porque errou no passado, está pagando. Nem sempre. E todos os que sofrem evoluem. Aí Emmanuel vem trazer para a gente, no livro Ceifa de Luz, bem-aventurados os que choram, disse-nos o Senhor. Contudo, é importante lembrar que se existe aflição gerando tranquilidade, há muita tranquilidade gerando aflição. Se existe aflição gerando tranquilidade, ou seja, dificuldade no presente, que vai gerar tranquilidade, consciência tranquila no mundo espiritual, também existe o contrário.
Existe muita tranquilidade aparente aqui na Terra. Muitas pessoas que às vezes estão passando por um período de moratória para que haja desenvolvimento, crescimento espiritual, e estão perdendo a oportunidade na ociosidade, na inércia. E aí, essa ociosidade, que é uma tranquilidade aparente na atualidade, ela vai gerar para o espírito, quando ele desencarnar, muita aflição. É aquela lamentação pelo tempo perdido, pela oportunidade perdida, pelo pouco progresso adquirido em uma existência inteira. Então, continuando nessa questão, todos os que sofrem evoluem. Aí Emmanuel vem mais uma vez responder no livro Instrumentos do Tempo. Ele vai dizer que há infinitos gêneros de aflição no vasto caminho da vida. E por isso, nem todos os aflitos podem ser aquinhoados com a glória da bem-aventurança. Ou seja, nem todos os aflitos são bem-aventurados e vão receber o consolo que necessitam, o alívio que precisam para suas dores. Por quê? Porque tem muitas aflições com causas distintas. Tem pessoas que se afligem por causa do desejo de vingança. Tem pessoas que se afligem por causa da cobiça nos bens materiais dos outros, pela ambição, pela inveja. Então, nem todos aqueles que estão aflitos estão em condições de serem bem-aventurados. Porque existem aflições diferentes. Ele diz para a gente que a palavra do Cristo, essa promessa de consolo, de esperança que o Cristo vem nos oferecer, ela se dirige àqueles aflitos que fizeram da dor, da dificuldade, um instrumento para a elevação de si mesmos. Aqueles que estão aprendendo algo com a dor, que estão crescendo, que estão subindo patamares evolutivos. Aqueles resignados, aqueles que testemunham a fé nos momentos difíceis. Aqueles que entendem que Deus está no comando e no controle de tudo. Eu ouvi, há um tempo atrás, uma parábola judaica muito interessante, que dizia que um homem estava com um peso nos ombros, transportando um peso nos ombros por uma estrada. E aí um amigo passa com uma carroça e lhe oferece carona. E ele, de muito bom grado, aceita a carona. Mas ele permanece com o peso nos ombros, mesmo em cima da carroça. E aí o cocheiro pergunta para ele: por que você ainda está com o peso nos ombros e não depositou no chão, no fundo da carroça? Aí ele diz assim: mas você já está me dando carona. Ainda quer carregar o meu fardo? Faz algum sentido? Tem lógica uma situação dessa? E aí a interpretação da parábola é uma parábola judaica que foi interpretada por um rabino judaico. E eles têm uma maneira muito interessante, muito curiosa de lidar com parábolas. Esse rabino, ele vem dizer assim: é o mesmo que um homem ficar preocupado porque, ao acordar, imagina a seguinte coisa: será que Deus hoje está tomando conta da lei da gravidade para que eu não flutue, não seja puxado para o espaço? Será que hoje o sol vai brilhar? Será que vai ter oxigênio na atmosfera hoje para eu respirar? Então, se essas questões, que são muito mais complexas e fundamentais para a nossa existência, a gente não fica preocupada, a gente coloca simplesmente nas mãos de Deus, por que a gente insiste em carregar determinados fardos nos nossos ombros?
Por que não depositá-los no fundo da carroça? Então eu achei muito interessante, porque nós fazemos exatamente isso. Parece que a gente se apega a determinados pesos, a determinados sofrimentos, e a gente tem dificuldade de largá-los. Jesus está chamando, convidando, vinde a mim, que eu vos aliviarei. E a gente muitas vezes deixa de ir. A gente deixa de compartilhar o nosso fardo com Ele e insiste em caminhar sozinho. Aí vem mais uma pergunta para a gente refletir. Será que é preciso sofrer para evoluir? Aí eu coloquei uma frase de Jesus que nos dá a resposta. Está no Evangelho de Lucas, no capítulo 7. É naquela passagem em que Maria lava os pés de Jesus com perfume, né, e seca com seus cabelos. E depois ele é questionado por causa dessa atitude dela. E ele responde: os numerosos pecados dela estão perdoados, porque muito amou. Mas a quem se perdoa pouco, ama pouco. Então aquele que ama pouco, pouco é perdoado. Aquele que ama muito, muito é perdoado. Então ele já deu a chave para a gente. Ele já deu a resposta há 2000 anos atrás. Nós não precisamos sofrer para evoluir. Ele veio nos mostrar o caminho do amor, do perdão, da conciliação. Se nós escolhermos este caminho, eu não vou dizer que nós não vamos sofrer, porque enquanto tivermos a necessidade de reencarnar em corpos materiais, algum sofrimento vai existir na nossa existência. Porque a matéria, ela se transforma. Então nós, cedo ou tarde, seremos transformados. Nós precisaremos deixar esse corpo. Então, algum sofrimento, algum padecimento a gente ainda vai ter. Mas a grande maioria das nossas dores, elas podem ser evitadas se nós escolhermos o caminho do amor. E aí Pedro vem reafirmar isso, que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, ao invés de nós precisarmos expiar os nossos erros, nós podemos escolher amar e cobri-los com muito amor. O texto da noite de hoje que Emmanuel vem nos trazer, no Caminho, Verdade e Vida, ele comenta que ninguém como Cristo espalhou na terra tanta alegria e fortaleza de ânimo. E aí a gente pode lembrar do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, ali existiam muitas pessoas que queriam ouvir Jesus. Mas a grande maioria não esperava aquele discurso. Esperava ali talvez uma conclamação da população para lutar pela sua liberdade do jugo romano. Esperava que fosse surgir um rei terreno, alguém que fosse aliviá-los daquele sofrimento. Mas não esperavam que Jesus ia iniciar a sua pregação chamando todos aqueles pobres, humildes, simples de coração para fazer parte do seu reino. Então ali Jesus dá a demonstração dessa capacidade que ele tem de nos consolar, de nos receber, sempre de braços abertos. Reconhecendo isso, que Jesus espalhava sempre ânimo, fortaleza, muitos discípulos amontoam argumentos contra a lágrima e abominam as expressões de sofrimento. A maioria de nós, quando passa por uma dificuldade, lamenta, chora, alguns se desesperam, outros se revoltam. Então a gente foi acostumando. Mas Jesus nos prometeu consolo, porque eu sofro. E a gente sempre acha que o nosso sofrimento é maior que o dos outros.
Porque às vezes nós estamos olhando na direção errada. Quando a gente olha para cima, a gente se sente infeliz. Mas se a gente olha para o lado, ou para aqueles que estão abaixo de nós, em uma situação de maior dificuldade, a gente deixa de se sentir infeliz e passa a agradecer pelo muito que nós temos. O paraíso já estaria na terra se ninguém tivesse razões para chorar. Considerando assim, Jesus, que era o mestre da confiança e do otimismo, chamava ao seu coração todos os que estivessem cansados e oprimidos sob o peso de desenganos terrestres. E eu coloquei até em negrito essa palavra desenganos, porque é importante a gente pensar. Porque aquele que sofre desenganos é porque estava enganado. Aquele que está muito certo, muito ciente, ele não se desengana. Aquele que está atento para a realidade, ele não se desilude. Só se desilude aquele que se iludiu. Então tem muitas pessoas passando aí por sofrimentos e desilusões, porque elas estão nesse momento acordando para a realidade. Porque estavam iludidas. Então Emmanuel continua nos dizendo que muita gente acha que a lágrima é um sintoma de fraqueza espiritual. E aí ele vem chamar a atenção que Maria soluçou no Calvário, que Pedro se lastimou depois da negação, que Paulo mergulhou sem pranto às portas de Damasco, e os primeiros cristãos choraram nos circos, no martírio, mas nenhum deles derramou lágrimas sem esperança, porque todos conheceram Jesus e sabiam das verdades eternas. Aprenderam com ele que somos espíritos imortais e que todo sofrimento passa. Que nós só sofremos porque carregamos muitas imperfeições dentro de nós. E Kardec vem falar isso de uma forma diferente. Ele fala que a felicidade ela é proporcional ao grau de evolução da criatura. Então, quanto mais evoluirmos, quanto mais aprendermos, quanto mais nos melhorarmos, mais felizes nós vamos ser. E aí Emmanuel vai encerrando, dizendo que o cansaço, quando ele vem por amor ao Cristo, ele se converte em fortaleza. Aquele que está cansado, porque trabalhou o dia todo, porque auxiliou alguém, porque passou uma noite no hospital com algum doente, esse está cansado por amor ao Cristo. E o salário, a recompensa dele, é a fortaleza moral. É a fé aumentada. São os laços divinos fortalecidos. Caracterizam-se as lágrimas através de origens específicas. Quando nascem da dor, sincera e construtiva, são filtros de redenção e vida. Elas lavam as nossas impurezas, as nossas imperfeições. Mas se essas mesmas lágrimas procedem do desespero, elas são venenos mortais. Então é preciso que a gente esteja atento. Chorar faz bem, mas chorar com falta de confiança, com falta de fé e de esperança, pode ser para nós um veneno mortal. Eu gostaria de encerrar com essa frase que está no livro Falando a Terra, do Mariano Fonseca, Espírito Mariano Fonseca. Ele vai dizer que a palavra do Cristo, no Sermão da Montanha, ela tem mais desafio do que reconforto. O Sermão da Montanha é uma proposta de evolução. São degraus que nós vamos adquirindo à medida que vamos tendo conhecimento espiritual. Nós começamos na humildade, nós passamos pela aflição, pela mansidão, pelo amor à justiça. E cada bem-aventurança é um pouquinho que nós vamos subindo.
E quando chegamos um pouco acima, penetramos num grau um pouco mais profundo e adquirimos um pouco mais de cada uma dessas virtudes. Tem um texto do Emmanuel, que está no livro Paz e Libertação, no capítulo 18, chamado Meditação, que é uma verdadeira prece. E nós vamos encerrar com ele. Quando nas horas de íntimo desgosto, o desalento te invadir a alma e as lágrimas te aflorarem aos olhos, busca-me. Eu sou aquele que sabe sufocar-te o pranto e estancar-te as lágrimas. Quando te julgares incompreendido dos que te circundam e vires que em torno há indiferença, acerca-te de mim. Eu sou a luz, sob cujos raios te aclaram a pureza de tuas intenções e a nobreza de teus sentimentos. Quando se te extinguir o ânimo para arrostares as vicissitudes da vida e te achares na iminência de desfalecer, chama-me. Eu sou a força capaz de remover-te as pedras do caminho e sobrepor-te às adversidades do mundo. Quando inclementemente te açoitarem os vendavais da sorte e não souberes onde reclinar a cabeça, corre para junto de mim. Eu sou o refúgio em cujo seio encontrarás guarida para o teu corpo e tranquilidade para o teu espírito. Quando te faltar a calma nos momentos de maior aflição e te considerares incapaz de conservar a serenidade de espírito, invoca-me. Eu sou a paciência que te faz vencer os transes mais dolorosos e triunfar nas situações mais difíceis. Quando te debateres nos paroxismos da dor e tiveres a alma ulcerada pelos abrolhos, grita por mim. Eu sou o bálsamo que te cicatriza as chagas e te minora os padecimentos. Quando o mundo te iludir com suas promessas falazes e perceberes que ninguém pode inspirar-te confiança, vem a mim. Eu sou a sinceridade, que sabe corresponder à franqueza de suas atitudes e à excelsitude de teus ideais. Quando duvidares de tudo, até de tuas próprias convicções, e o ceticismo te avassalar a alma, recorre-te a mim. Eu sou a crença que te inunda de luz e entendimento, e que te habilita para a conquista da felicidade. Quando já não provares a sublimidade de uma afeição terna e sincera, e te desiludires do sentimento do teu semelhante, aproxima-te de mim. Eu sou a renúncia que te ensina a olvidar, a esquecer a ingratidão dos homens e a esquecer a incompreensão do mundo. E quando, enfim, quiseres saber quem eu sou, pergunta ao riacho que murmura e ao pássaro que canta, à flor que desabrocha e à estrela que cintila, ao moço que espera e ao velho que recorda. Chamo-me amor, o remédio para todos os males que te atormentam o espírito. Eu sou Jesus. Uma boa noite a todos. Que Ele possa ser para nós tudo isso que Ele se propõe a ser. Dia de sábado na casa, a gente trabalha o Evangelho de Jesus, tá? E ali no mural tem as palestras que a gente tem todos os dias aqui, sábado, terça de manhã, quarta à noite, segunda à noite. Vocês são todos bem-vindos todas elas. Vamos fechar nossos olhos? Querido amigo Jesus, queremos te agradecer, mestre, pelo estudo da noite, por tudo que a Catrine trouxe, nos faz lembrar por que estamos aqui. Como o Senhor bem falou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que o Senhor possa nos ensinar sempre a nos amar, para que a gente possa, a cada dia, exemplificar esse amor na nossa solidariedade uns com os outros.
o Senhor possa nos dispensar em paz, Jesus, e possa nos dar uma noite de sono reparador. Obrigada por tudo, que assim seja.